Vamos lá, nação, mais notícias do Flamengo aqui no nosso canal. E agora, meu amigo, vamos reagir os comentaristas falando sobre a grande vitória do Flamengo em cima do Vasco, 3-1. Vasco está eliminado, segunda eliminação na semana do Vasco, hein? E o nosso Mengão, que está na grande final do Campeonato Carioca, venceu por 3-1, não jogou bem, mas venceu. O importante é estar na final, é estar classificado. E nós vamos aqui analisar a partida de hoje, os comentaristas falando sobre a vitória do Flamengo, 2 gols de Pedro e 1 gol do Ayrton Lucas, que está jogando muita bola o Ayrton Lucas. Nós vamos reagir aqui, por isso já chega deixando o seu like, vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo, quero ver a força da torcida do Flamengo. E vai nos comentários rapidinho, deixa a sua risada pro Vasco, meu amigo, que novamente foi eliminado nessa semana. 2 eliminações em uma semana, meu amigo, o negócio tá ficando feio lá no Vasco. Então vamos aqui reagir, créditos, vou deixar o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. E o VP não ia dormir hoje de tanto barulho, mas o que vale é o resultado, gente. Depois a gente vai falar de outros jogos aí, não adianta dominar, fazer se não botar na casinha. É um jogo um pouco igual no primeiro tempo, se o Vasco sai ganhando, faz a virada ali também, não era de se surpreender, não foi um Flamengo maravilhoso. Quem não viu o jogo e vai ver só o resultado 3-1 vai falar, nossa, esse time agora, acho que o VP acertou. Não, não acertou não. E se esperava até muito mais porque ele teve uma semana de trabalho e ainda não se sabe muito bem. A gente fica no final procurando, mas o Thiago Maia virou zagueiro, não, virou lateral, não, o Ayrton tá lá, mas enfim, ainda tem coisas para se olhar para esse time e tentar entender o que o técnico quer fazer. Mas vamos agora para uma final maravilhosa, esse Fla-Flu, principalmente depois dessa belíssima vitória de 7-0 do Fluminense. A gente vai falar aqui em estatística, vamos destacar alguns números ainda para entender um pouco melhor essa partida, mas quero ouvir também teu destaque, Pedro, porque no segundo tempo o Mauro fala que não foi um Flamengo brilhante, o Vasco dominava o segundo tempo do jogo até o pênalti. Tudo bem, Dani? Beijão para você, André, Renatinho. Mauro, fã de esporte com a gente, o Linha de Passe é sobre o domingo, sobre o jogo de hoje. Se a gente parar para falar do jogo de hoje, acho que são 2 momentos. O jogo de hoje pro torcedor venceu 3-1, eliminou um rival, evitou mais uma dor de cabeça em clássico, como foi com o próprio Vasco na fase de classificação ainda, como foi contra o Fluminense, como foi em jogos decisivos de Mundial e tudo mais. Agora, se a gente vira a página para um segundo momento, que é esse Flamengo para a temporada, tem muito pouca coisa a se comemorar. É claro que o que importa hoje é a eliminação. Eliminou o rival, a classificação eliminando o rival. Mas você já precisa olhar para daqui a 2 semanas, uma final contra o Fluminense. O Flamengo vai para a sua 4ª final seguida, né? Sim. Nunca chegou numa situação tão complicada. No Mundial não chegou à final, né? Estadual, a 4ª decisão. Sim, do estadual é a 4ª seguida. Nunca chegou numa situação tão complicada, tão questionado para uma decisão de estadual nos últimos anos como esse ano. Nunca se olhou para frente para imaginar que não vai ter o Vasco em todos os confrontos. Não vai ser o Vasco sempre do outro lado. Um time que, por mais que tente impor, fazer algum seu jogo, ali seu jogo que não é exatamente sua característica, sofre na Copa do Brasil, porque na hora de ter que fazer o jogo tem dificuldade, tem limitações, vai pegar um time de mais qualidade e a tendência é que o Flamengo esteja sempre enfrentando grandes adversários. Em fases mais agudas de competições, em jogos mais decisivos de Campeonato Brasileiro, vai sofrer. Não vai ter exatamente essa brecha para entrar em campo a qualidade. Porque o Flamengo vence na qualidade. Na qualidade de uma escapada do Ayrton na batida do Pedro no primeiro tempo, na qualidade desvio, né? Das capacidades, um desvio, mas tem ali o Pedro para finalizar, o Ayrton para roubar. E você tem a escapada do Matheus e o Pedro para finalizar um pênalti e a qualidade para finalizar com o Ayrton também. Mas é muito pouco, são lampejos dentro de um jogo. Lampejos vão resolver para uma semifinal de estadual, mas esse Flamengo não é moldado para vencer semifinal de estadual. No estadual é moldado para brigar pelo título. Não vai ser fácil contra o Fluminense. Na temporada é moldado para brigar por grandes taças. Esse futebol de hoje é preocupante. Então, assim, para hoje, muito bom. Vitória, 3-0, classificação. 3-1. Despachou o rival que causou uma dor de cabeça recentemente. 3-1, desculpa. 3-1, o rival causou uma dor de cabeça aí, né? Algumas semanas atrás. Mas quando tiver que olhar para frente, tem problemas. É claro que a gente vai ficar aqui falando problema, tá classificado. Mas é que o torcedor do Flamengo, no íntimo dele, ali naquele segundo tempo, quando passar, chegou em casa, ele com ele vai virar e falar, tá complicado, não tá tão bom quanto parece esse placar, não. Não é um futebol vistoso, o Pedro se referia ao 4º estadual seguido, eu falei da 4ª decisão no ano, né? Porque a gente está pensando em Supercopa, Recopa e Mundial, que não chegou à final, que era o que se esperava. André, boa noite para você, o teu destaque, já me permito te fazer uma indução de pergunta no sentido de assim, esse Flamengo está mais pronto agora para uma decisão? Dani, boa noite meus caros, boa noite a todos em casa. Eu acho que sim, porque agora tem pelo menos um par de resultados que sustentam o momento. São as 2 vitórias sobre o Vasco nessa fase do estadual.
Você falava agora há pouco dos títulos que o Flamengo ia disputar, previstos pelo início do calendário. Ninguém mencionava o estadual. Sim. Era Supercopa, Mundial, Recopa. O estadual, quando é? Contra quem? Porque se o Flamengo fizesse um papel melhor, que era o que se esperava nessas 3 taças que foram perdidas no início do ano, o estadual teria sido, mais uma vez, um período para preparar a equipe, para desenvolver o sistema de jogo do Vitor Pereira, desenvolver alguns jogadores que possam aparecer. E, é claro, nos momentos decisivos, o Flamengo ia jogar o campeonato estadual para ganhar. E é o que está fazendo agora, de forma, digamos assim, a fazer com que o trabalho sobreviva. Porque se houvesse uma falha neste momento, mais uma, e o Flamengo já chegou à decisão, então não dá para dizer que as coisas estão tão ruins assim, mas se o Flamengo não chegasse à decisão do campeonato estadual, por mais que a gente aqui defenda tempo de trabalho, né, suporte de diretoria, e também por mais que não dê para acreditar nesse tipo de coisa em relação a uma diretoria que está muito acostumada a trocar treinadores, que é a diretoria do Flamengo, não daria para a gente imaginar aqui que o Vitor seguiria sendo técnico do Flamengo se os 2 últimos resultados contra o Vasco não tivessem acontecido. Então, no sentido da prioridade, o resultado sustenta o trabalho, melhora o ambiente, melhora aquilo que o Vitor está pensando em relação ao sistema. Ele vem dizendo coisas meio contraditórias. De novo, o sistema hoje foi o mesmo das últimas partidas, embora ele tenha dito que não vai ser sempre assim. Mas se não vai ser sempre assim, quando que ele vai desenvolver alguma outra ideia? É muito mais coerente agora trabalhar no que vem, pelo menos fazendo com que o Flamengo seja competitivo nas partidas e vença esses adversários, né? Mas eu estou de acordo com o que o Mauro disse, com o que o Pedro também. Não que seja o resultado e ponto, mas o momento das substituições no segundo tempo do jogo, que a minha impressão fez a torcida, uma boa parte da torcida presente do Flamengo ao Maracanã, lembrar do jogo contra o Fluminense, claro, quando as substituições foram feitas e o Flamengo perde o jogo, Exato. mostram que o ambiente até, em relação ao público, não é de olha, estamos satisfeitos com o que estamos assistindo. Mas o resultado é soberano, quase sempre para o lado negativo, nem sempre para o lado positivo. Hoje, para o lado positivo, o Flamengo fez a sua parte. Renatinho, boa noite. Deixei por último para a gente já começar a entrar nos detalhes, no desenho dessa partida de hoje. Quero te... Aí, nação, então é isso daí. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar a sua risada pro Vasco, hein?